palavra de hoje é culto a Deus. Está lá no livro de Neemias, capítulo 9. Eu vou ler um pouco aqui do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel, com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Nessa época, passados o dia de festa, de celebração ao Senhor, ainda eles se encontravam, passaram a ter angústia no seu coração e passaram a refletir, que eles queriam mudar. Isso era Deus movendo o coração deles, que eles precisavam olhar para dentro de si, porque o processo de cura, de libertação, de restauração do Senhor é um processo lento, demorado, que requer aperfeiçoamento. Isso não é da noite para o dia. Não foram somente aqueles 7 dias de celebração, de reflexão, de ouvir a palavra, que mudou totalmente a vida deles. Foi necessário tempos e mais tempos, assim a nossa vida também, que é, enquanto a gente viver nesse mundo, nessa terra, nós vamos passar por muitas mudanças, passar um momento de angústias, mas tudo é para que a gente venha se purificar diante de Deus, ser restaurado por Ele, que só Ele que pode nos purificar de toda maldade, toda iniquidade, de toda injustiça sofrida. E esse povo aqui precisou se humilhar diante de Deus e aprender mais da sua lei, porque eles já tinham ouvido dos mandamentos de Deus, que todo homem é falho, todo homem peca diante dele, ninguém é justo diante dele. Mas todo aquele que busca o favor de Deus é justificado pelo próprio Senhor Jesus. Aquele que confessa os seus pecados a Ele, entrega a sua vida a Ele, é justificado. Tem a sua vida melhorada, pouco a pouco. É o processo ao longo da vida de transformação que nós passamos. Nós passamos por dias de tanta alegria, que nós vibramos, nos emocionamos, festejamos. Mas há dias de realmente nós nos voltarmos para Deus com clamor, com lamento, de reconhecer que nós precisamos da ajuda dele, precisamos melhorar, e que há pessoas também que precisam da nossa intercessão, como os nossos antepassados, que nós não sabemos o que eles fizeram, falharam com Deus, mas Deus sabe. E Deus toca o nosso coração, Deus levanta a pessoa na família para poder interceder pela sua parentela, pela sua casa. Que a palavra também do Senhor diz que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, ele e sua casa. Então, todo aquele que crê, que busca o Senhor, a sua família é guardada, é protegida. O Senhor acampa os seus anjos ao nosso redor, livra do espírito da morte, de acidentes. Claro que nós vamos sofrer muitos danos, nós não estamos totalmente ilesos de passar por aflições nesse mundo, por situações que a gente nem imagina, que nem quer passar, mas nós poderemos sofrer, como qualquer outro ser humano. A diferença está é que o Senhor vai estar conosco, vai estar nos guardando com os seus anjos, e vai nos dar vida, vai nos dar saúde e boa recuperação. E independente do tempo mal, o Senhor irá prover tudo que a gente precisa, que a gente necessita. E aqui os levitas também estavam reunidos diante do povo, da congregação, para adorar o Senhor, para o exaltar, para reconhecer quem é Deus, que Ele é o Deus de geração em geração, Ele nunca mudou, Ele é imutável, Ele permanece o mesmo. Ele é santo e Ele requer de nós santidade, que Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e nós devemos agir conforme é a sua lei. Sua lei é verdadeira,
ela é justa. E os levitas exaltaram ao Senhor, clamaram, se lembraram dos seus benefícios aos seus antepassados, da aliança que Deus fez com Abraão, que mudou seu nome, tirou da terra de Ur, e deu um novo nome a ele, Abraão, pai de nações, de multidões, e mudou a sorte de Abraão. E para Deus esse concerto foi fiel, foi verdadeiro. Abraão se pôs diante de Deus com humildade e reconheceu a grandeza de Deus, o privilégio que era ser escolhido por Deus para ser pai de nações tão imensas como hoje nós já nos encontramos. E ainda mais há de ampliar, que Deus é maravilhoso, é o propósito de Deus para nós. Ele nos fez para ser povo do seu Filho, o Senhor Jesus. E os levitas que exaltaram ao Senhor, louvaram, o engrandeceram por suas obras, sua beneficência, e todos reconheceram aqui a bondade de Deus, que sempre foi paciente e longânimo com seu povo, veio o seu povo pecando, na época lá da saída do Egito, que antes deles saírem, muitos clamaram a Deus por misericórdia, porque o castigo era duro, o faraó estava botando muita pressão neles, muito peso, causando dor, e eles clamaram a Deus por ajuda. E Deus enviou o libertador, que foi Moisés. Eles relembraram disso. E saindo de lá, pouco tempo, passaram pelo Mar Vermelho, viram os sinais e prodígios de Deus, foi tremendo. E logo depois de um tempo, depois de dias, eles se juntaram ali para fazer uma festa, montaram um ídolo de ouro, um bezerro, dizendo que era ele que tinha tirado eles lá do Egito, cometendo blasfêmia contra Deus. E Deus nessa época se irou e mandou fogo para eles. Muitos morreram que fizeram maldade. E Moisés sempre intercedendo, que Deus levanta a pessoa para interceder pelo seu povo, para clamar por sua misericórdia. E tudo isso eles estavam lendo na lei e entenderam que Deus sempre esteve presente. Deus sempre é misericordioso, sempre foi longânimo. Deus sempre proveu tudo que eles precisavam, alimento, calçado, abrigo. Mesmo que eles tenham passado 40 anos no deserto, nada lhes faltou. Durante a noite não faltou uma coluna de fogo para os iluminar e os aquecer. Durante o dia teve a nuvem que os cobria, que trazia frescor. Olha o cuidado de Deus, como é tão maravilhoso. Então eles estavam lembrando que deviam ser gratos a Deus por suas obras, por sua bondade, porque Ele é bom o tempo todo. Mesmo a gente falhando, Ele está sempre conosco para nos ajudar, para nos estender a mão. Mas nós temos que recorrer a Ele. E Ele sabe que nós somos falhos, pecadores. E Ele sempre está ali a nos disciplinar. Muitas vezes Deus nos precisa nos disciplinar, nos repreender. E muitas vezes vem com muita dor. Mas é necessário para que realmente a gente se volte para Ele. Porque a gente reconhece que precisa dEle em todo o tempo. E aqui eles estavam angustiados, porque sabiam dos seus pecados, seus antepassados. E pediram perdão a Deus, que eles entraram com jejum, oração, se vestir de saco, que é humilhação, é reconhecer meio que não são nada sem Deus. E pediram a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, porque eles queriam mudar, eles queriam ser melhores, eles queriam adorar o Deus verdadeiro, o Deus tremendo, que é de toda a glória. Então, a reflexão que a gente fique com essa mensagem, medite nela, do que a gente precisa se consertar com Deus, que a gente venha deixar o Espírito Santo nos guiar, porque Ele é que sabe de que realmente a gente precisa, o que a gente realmente precisa mudar diante de Deus e fazer algo diferente hoje, para estar diante dEle, em nome de Jesus. Eu oro por essa palavra. Senhor, meu Deus, Pai, eu me coloco diante da Tua presença para Te agradecer, meu Pai, por Teu amor, por Tua bondade. Coloco também a pessoa que está assistindo esse vídeo, meu Pai, ouvindo essa mensagem, para que o Senhor venha, meu Pai, fazer a Tua vontade na vida dela, que ela esteja disposta, meu Pai, a Te obedecer com o coração aberto, meu Pai, para Te receber, para ouvir a Tua palavra,
e ser transformados por Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Que mesmo que nossos pais, antepassados tenham pecado, tenham falhado contigo, meu Pai, ainda há tempo de recomeço, de reconciliação, de perdão, de restauração, meu Pai. Que o Senhor pode fazer tudo novo de novo. Basta nós nos posicionarmos diante de Ti e querer a Tua ajuda e deixar o Senhor nos ajudar, porque o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então que venha se cumprir, meu Pai, a Tua palavra na nossa vida, a Tua vontade, hoje e sempre, Deus. Que haja corações rendidos a Ti, famílias, meu Pai, rendidas a Ti, reconhecendo que sem Ti não sou nada, nesse mundo, meu Pai, que é cheio de maldade, porque só o Senhor pode transformar nosso coração, meu Pai. Então age na vida de cada um, meu Pai, que está ouvindo essa mensagem. Sejam dispostos, meu Pai, a Te receber, a Te obedecer. Em nome de Jesus, obrigada. Amém.